A luta contra o apartheid na África do Sul. A apartheid, palavra que em afrikaner quer dizer separação. Em alguns países africanos independentes, os nativos tiveram de lutar contra a opressão segregacionista. Regimes que adotam a segregação racial, isolamento de uma coletividade com base na cor de pele ou origem, como o da Rodésia e o da África do Sul. No começo do século XX, a África do Sul, país rico em minerais, era habitada por povos negros, como os bosquimanos, os xhosas e os zulus, e por descendentes de holandeses e ingleses, cerca de 15% da população. Essa minoria impôs à maioria negra uma série de leis segregacionistas em 1911. Diante disso, os negros, liderados por Pixley K, fundaram, no ano seguinte, um partido político para lutar por seus direitos, o Congresso Nacional Africano, CNA. Em 1948, a minoria branca decidiu oficializar o apartheid, regime segregacionista que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos, a frequentar escolas, praias e banheiros só para negros e andar constantemente com um passe, de modo que a polícia pudesse controlar seu deslocamento. Eram proibidos também de possuírem terras em 87% do território nacional, apesar de serem muito mais numerosos do que os brancos. Reagindo a essa situação, o Congresso Nacional Africano promoveu várias manifestações contra o governo racista de seu país. Numa delas, em 1964, o governo prendeu 8 líderes do CNA, entre eles Nelson Mandela, que foi condenado à prisão perpétua. Nas décadas seguintes, as lutas pelo fim do racismo se intensificaram. Em junho de 1966, milhares de estudantes negros foram às ruas de Joanesburgo, a maior cidade do país, em protesto contra a imposição da língua africana nas escolas. A polícia atirou contra crianças e jovens que marchavam vestidos com uniformes escolares. 160 crianças foram mortas no episódio, que ficou conhecido como Massacre de Soweto. The killings started in Soweto, the huge black township outside Johannesburg. On June the 16th, Soweto's school children gathered in protest against the introduction of compulsory teaching in Afrikaans, the main dialect of the ruling white minority. They met dogs, tear gas and bullets. The schoolboy who led that day's protest was 19-year-old Tietsi Mashinini. All of a sudden, they just went out of their cars and came advancing towards us. The first white policeman threw a tear gas. It was the first time we saw a tear gas can. We didn't know even what it was. So when we saw it emitting smoke, we dispersed. And when we came back again. Maybe we thought they would talk to us through a loudspeaker or something like that. All of a sudden, the same policeman who threw the tear gas canister opened fire on the students. I was with Hector Peterson when he was shot. The boy who was in that picture where a boy was carrying. He was the first student I saw going down. I saw him being shot on the head and he fell down. I could not believe it. I saw a boy of about 11 going down under police fire. I could not believe it. Apparently, when Hector was shot, the students ran back and I was left with Hector and a girl. I was feeling scared and I wanted to run away too. And this policeman was aiming his gun at Hector again, wanting to finish him off. And this girl stood in front of Hector and told the policeman in Afrikaans that skit for me, shoot for me. And the policeman deviated his aim and shot in the air. Hector Peterson was 13 years old. Hundreds of blacks were swiftly arrested, including Mrs. Oshadi Pakati, mother of 4 and national president of South Africa's YWCA. There was so much noise the whole night, and we could hear that there was noise in the police station too. Everybody was kept moving. But what sort of noise? You know, the kind of noise that sort of displayed an atmosphere of jubilation, you know, a Christmas Eve or a New Year's Eve. But by daybreak, there was no cause for jubilation. The streets and the mortuaries were strewn with dead. Most of them were children. O fato chocou a opinião pública mundial. Alguns países começaram a boicotar economicamente a África do Sul, e a ONU determinou a proibição de vendas de armas ao país.
Sob forte pressão interna e externa, o governo sul-africano anulou as leis do apartheid em 1990. Nelson Mandela foi liberado da prisão. O CNA recuperou a legalidade e os negros passaram a ter os mesmos direitos civis e políticos dos brancos. Em 1994, ocorreram as primeiras leis com a participação dos negros na África do Sul. Mandela foi eleito presidente da República e, com o apoio da maioria do parlamento, conseguiu mais uma conquista. Aprovou a Lei dos Direitos sobre a Terra, que restituiu às famílias negras as terras que lhe tinham sido usurpadas havia décadas. Na prisão, ele liderou o processo de negociação que extinguiu o apartheid. Amado por seu povo e respeitado internacionalmente, Mandela recebeu, em 1993, o Prêmio Nobel da Paz e no ano seguinte foi eleito presidente da República de seu país. Today all us do, by our presence here, and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all.